Eclesiastes, capítulo de número 10. Eclesiastes, capítulo de número 10 e versículo de número 1. Sentado mesmo pode ficar. Eclesiastes, capítulo de número 10 e versículo de número 1. Sentado ali no canto, eu estava pensando essa palavra, sobre esse texto, e Deus colocou algo no meu coração, eu quero compartilhar contigo. Eclesiastes 10, versículo de número 1. Eu vou ler somente a primeira parte do versículo, que diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Vou terminar de ler. Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Somente o início do versículo, memorize aí. Qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar o mau cheiro? O Brasil, ele é atingido por várias doenças que nós temos hoje no Brasil, e a Organização Mundial, Nacional de Saúde, eu sei que tem profissionais da área aqui, você vai perceber que tem várias doenças mesmo que afetam não só o goiano, mas o brasileiro de uma forma direta. E uma delas, eu quero só falar de uma delas, é a dengue. A dengue tem a hemorrágica, tem a dengue comum, aquela que a pessoa fica meio que descombalecido, mas não morre. Mas tem a dengue hemorrágica, que é a perigosa, que é a que, se não cuidar, mata a pessoa, atinge o fígado e a pessoa se perde, ela morre. O texto está falando de um mosquito, E pensando no texto aqui, minha memória fez buscar algo que eu já tinha lido em cima desse texto. Que interessante, olha como isso é confrontante e interessante. Por exemplo, você sabia que por ano morre no mundo todo por búfalos? Búfalos matam no mundo todo apenas 7 pessoas por ano. Búfalos, pouco, não é? Mas tem gente que tem medo de búfalo, corre de búfalo. Por exemplo, os leões. A média que os leões matam por ano de pessoas são de 500 pessoas por ano. É pouco também, comparado a essa população que existe. Os hipopótamos, para você ter base, eles matam aproximadamente 800 pessoas por ano. Isso eu estou falando de morte geral. A que o homem procura, a morte morrida, a fatalidade, envolvendo os hipopótamos, 800 pessoas por ano. E tem gente que tem medo de hipopótamo. As aranhas matam algo em torno de 5.000 pessoas por ano. Perceba que vai diminuindo. 5.000 pessoas por ano. Escorpiões matam em torno de 7.000 pessoas por ano. Pensa num bicho nojento, escorpião, né? Aí vamos naquela que todo mundo, que a maioria tem medo, cobras. As cobras matam em torno de 10.000 pessoas por ano. Envenenadas, pessoas morrem. Pastor, mas o que isso tem a ver? O maior não é o mais mortal. O mais mortal é o menor. Os mosquitos matam por ano algo em torno de 2.700.000 pessoas em todo o mundo. Olha a discrepância de quantidade. 2.700.000 pessoas por ano. Os mosquitos matam em todo o mundo. Você percebeu que o menor, ele é o mais mortal? Percebeu que o menor parece que tem um maior poder de destruição? Às vezes a gente se prepara para os grandes ventos da vida, mas o que está te arrebentando são as pequenas brisas.
Você se prepara para os grandes furacões da vida, mas o que está te matando é as pequenas coisinhas da vida. Antes orava, parou de orar, coisinha mínima, começou a ficar fraco. Estava envolvido na obra, parou de se envolver com as coisas de Deus, foi ficando fraco. Perceba que nada acontece do dia para a noite, é sempre uma picada do mosquito, a pessoa bate ali, está tirando o mosquito, o sintoma não é instantâneo, é algo que é gradativo. No outro dia já acorda com a cabeça doendo, aí depois umas pontadas no corpo, depois aí auto se medica, já pensa que é médico, já quer tomar uma dipirona e vai tomando um remédio, achando que é uma coisa e sem saber o que é. Quando está nos finais mesmo, não está suportando, vai no médico, o médico fala: você tem que tirar repouso, você está com dengue, você foi afetado, alguma coisa te afetou, você tem que parar. Aí você percebe que um mosquitinho de nada, não foi a cobra, não foi um leão, não foi um hipopótamo, não foi um búfalo, não foi uma onça, não foi nada grande, foi o pequeno. O pequeno. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Cuidado, porque as pequenas coisas têm matado muita gente, as pequenas coisas têm destruído muitas famílias, os pequenos pecados têm destruído muito casamento, as pequenas coisinhas têm tirado a paz de muita gente. As pequenas fofocas se tornam num alvoroço que pode destruir pessoas e pessoas em toda a terra. As pequenas coisinhas que a gente sempre vai ouvir, me falaram, me disseram, ouvi dizer, ouvi falar, esses capeta que fica sobrevoando a casa de muita gente aí, tem que cortar. Seja vacinado por isso. Não deixe ser contaminado por esses mosquitos da vida que vem tentando tirar a paz de muita gente, tirar a saúde espiritual de muita gente. Tem muita gente que está vivendo na UTI espiritual. Ele está andando com o corpo, mas por dentro está destruído, está com choro na vida, nos últimos pingos, ele não sabe mais o que fazer. Quem sabe Deus está te lembrando nessa noite: ei, passe, vou te dizer uma linguagem goianês, passe um repelente espiritual hoje. Repelente espiritual, escuta, segura. Repelente espiritual não compra em farmácia. Há uma história nos contos judaicos que quando os pastores saíam com as ovelhas de um deserto para o outro em um trajeto, e algumas ovelhas saíam do meio do rebanho e enfiavam o focinho em alguns buracos, e quando enfiava o focinho em alguns buracos, cobras, bichos que estavam ali, picava elas. O pastor tinha que parar o rebanho inteiro, pegar a ovelha ferida que tinha sido picada, levar ela ou voltar e curar ela, senão ela morria. Por causa de uma ovelha que era picada, todo o rebanho tinha que parar, todo o rebanho tinha que reprogramar de novo. Aí os pastores descobriram algo forte: quando eles iam sair do ponto inicial deles para o ponto final que eles iriam, eles pegavam azeite, enchia a mão de azeite, ia no focinho da ovelha, lambrecava a cara, o focinho da ovelha, porque o azeite tira a sensibilidade da ovelha. Então ela saía de um ponto e ia para o outro ponto. Tinha buraco, mas ela não enfiava o focinho. Tinha brechas, mas ela não enfiava o focinho. Ela saía daqui até lá e não era mais picada por nenhum mosquito, nenhum bicho, nenhuma coisa. Escuta, segura, eu quero terminar. Que é isso, pastor? Crente que usa o azeite espiritual, ele não é picado por bichos desse mundo. Oh glória, segura. O que está acontecendo é que tem muita gente que está no rebanho, está envolvido, mas hora ou outra ele quer sair do rebanho para ir a lugares que não é para ele, e quando ele volta contaminado, volta picado, volta machucado. Papai está falando para você nessa noite, desse dia, nessa palavra: seja vacinado pelo azeite, com azeite espiritual na tua vida. Não deixe, eu finalizo, não deixe a dengue espiritual te pegar. Continue andando, continue cortando os laços. Tape os ouvidos mediante os murmuradores, blasfemadores e mentirosos da vida, inventores da vida que inventam tanta coisa, de inventores no sentido de invenção de coisas que não existem, e continue andando e seja vacinado com o azeite que vem do alto sobre a minha vida e sobre a tua vida. Fecha o teu olho, eu quero orar com você. E logo em seguida nós já vamos ouvir
nosso cantor Speediel brasileiro. Fecha os teus olhos, sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, todos nós estamos sujeitos a isso, Senhor. Ninguém aqui está imune a isso. Mas nós queremos que o Senhor derrame sobre nós nessa noite. Se é assim que eu posso pedir ao Pai, nos blinda, nos guarda, nos proteja contra as picadas dos mosquitos da vida que tentam tirar a nossa paz, que tentam mexer no nosso perfume, que tentam, Pai, movimentar aquilo que não pode ser movimentado. Em nome de Jesus, guarda este casamento, guarda esta família, guarda este ministério. Ó Pai, não deixe que eles sejam contaminados por aquilo que não vem de Ti, e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Dá um toque em alguém do seu lado e diga para ele assim, ó, cuidado com o mosquito. Não, diga assim para ele, cuidado com o mosquito. Você vai entender o mistério no dia a dia. Fica vacinado. A palavra de Deus é maior sobre a tua vida. Amém?